Boa noite, mais uma sexta com um devocional abençoado para vocês. Vou esperar as pessoas entrarem. Enquanto não entra, eu vou dar a palavra, porque hoje é uma palavra para edificar o seu espírito, edificar você, que depois que essa live ficar salva, você seja tocado pelo Espírito Santo, amém? Vou aguardar enquanto as pessoas não entram. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu final de semana, porque essa live ela está sendo gravada na sexta, então que Deus abençoe você que escutar esse devocional de hoje. O devocional vai ser breve, mas vai ser algo que vai tocar o seu coração e que Deus, Ele possa falar com você através dessa palavra, através dessa mensagem. E eu já convido você que está assistindo a esse vídeo a clicar, a ir lá no link da minha bio e clicar, ser direcionado para o meu podcast, onde tem mensagens que possam edificar o seu espírito, que o Espírito Santo possa edificar você, amém? Então vai lá, clica e que você possa escutar algumas mensagens, algumas reflexões para que o Senhor possa tocar no seu coração e possa falar com você. Amém? E a palavra de hoje ela está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 1 ao 5, que diz assim: Não julguei os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. Olha a lapada de Deus. Olha só a cajadada na cabeça. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha que palavra forte. Mas você já parou para pensar quantas vezes a gente é juiz de outra pessoa? Muitas vezes a gente se põe no lugar de juiz, se põe no lugar de Deus para julgar o outro que está do nosso lado. Às vezes a gente julga em pensamento, mas Deus, Ele fala com você hoje que primeiro olhe para você, olhe para dentro de você, antes de julgar uma pessoa pela aparência, pelo modo de se vestir, pelo modo de falar, pela cultura, pelo próprio pensamento dessa outra pessoa. Olha para você primeiro. É certo você julgar essa pessoa? Deus fala também na palavra que a gente deve sim julgar, mas à luz dele, quando ele dá entendimento para o julgamento. Isso está lá em... Deixa eu pegar minha Bíblia. Está em 1 Coríntios, do versículo 4 ao versículo 5. Peraí, deixa eu ver aqui. Ao vivo é assim, a gente erra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 5, que fala assim: Portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então, meu amado, muitas vezes a gente se põe no lugar de Deus, querendo ser o juiz de uma pessoa, julgando ela pela aparência, julgando ela pelo modo de se vestir, pelo seu temperamento. De fato, devemos mudar o nosso comportamento. Mas é por isso que o Senhor fala: olhe para você e veja se não tem uma trave no seu olho. Você não vai mudar o outro, você não vai mudar o pensamento da outra pessoa, nem o jeito dela. Então, é certo você julgar o seu irmão pela aparência dele, pelo modo de falar. Tem muitas coisas muitas vezes, gente, eu tô nervosa, então me perdoem. Em muitos momentos a gente julga a pessoa e até, de fato, ela tá errada em alguns pensamentos dela, mas não devemos mesmo assim julgar, porque não somos nós que vamos mudar aquela pessoa, mudar o pensamento dela. Você sim deve falar da palavra de Deus, você deve falar sobre Deus, sobre o que o Senhor abomina como pecado, e mostrar para ela que o Senhor ama, sim, o pecador, mas abomina o pecado. Não adianta você julgar ou criticar, porque quanto mais você critica o outro, mais você afasta ele da palavra do Senhor, mais afasta ele de Deus. Você tem um pensamento bom de estar lá falando de Deus, entregando uma mensagem para aquela pessoa, para trazê-la mais para perto de Deus. Mas o fato de você julgar com um olhar crítico ou com um olhar preconceituoso não está entregando uma mensagem fiel de Deus. Ao contrário, você muitas vezes está afastando essa pessoa cada vez mais do Senhor. Então, deixa que o Espírito Santo faça a obra. Jogue a semente que é a palavra. Fale sim de Deus. Fale com essa pessoa sobre as coisas que o Senhor deseja para ela, sobre a vida dela. Mas não imponha algo que ela não conhece. Mostre para ela quem é o Senhor. A palavra diz que a gente reflete a imagem de Cristo. Então reflita essa imagem. Toda vez que eu tento entregar uma palavra, eu tento entregar uma mensagem para uma pessoa, antes de entregar eu penso, o que Deus falaria para ela? O que Jesus falaria para aquela pessoa? Então é esse o pensamento que Deus quer de você. Não seja o juiz de outra pessoa, não julgue ela, não condene ela. Simplesmente entregue a mensagem, entregue a palavra e deixe que o Espírito Santo, ele vai fazer a obra. Você só foi aquele que regou, que foi lá, né? Tem a passagem agora eu não vou lembrar, aonde você vai lá, coloca um pouco de água. Teve alguém que foi lá e colocou a semente, aí veio você, regou. Então, essa é a obra do Espírito Santo. Cada pessoa, ela tem um processo diferente.
ela tem um processo diferente. Então não seja o juiz, não seja aquele que quer condenar. Talvez você tenha boa intenção de falar com aquela pessoa, de mostrar para ela o erro que ela cometeu. Mas antes de você fazer isso, tenha em mente como você irá falar com ela, como você irá falar com essa pessoa. Por isso que é importante a gente pensar como Jesus falaria ou entregaria uma mensagem para aquela pessoa que está errando, que está pecando. Não seja o juiz, seja o mensageiro, aquele que entrega as boas novas de Cristo. Amém? Esse é o devocional breve. Essa live vai ficar salva para quando você entrar no meu feed e ouvir essa palavra. Amém? Que você tenha uma semana abençoada por Deus. E mais uma vez eu convido você a clicar no link da minha bio para ser direcionado ao meu podcast, onde tem devocionais como esse para edificar o seu espírito. Então fica na paz e um grande abraço. Tchau.